Olá, seja muito bem-vindo a essa pequena videoaula falando a respeito de relatório integrado, as prioridades estratégicas e como a gente pode transformar dados em missão. Durante muitos anos a gente fez o relatório integrado de departamentos, o RID, apenas como uma obrigação administrativa. A gente coletava os dados, enviava as informações, só que a gente raramente enxergava o propósito, como aqueles números contribuíam para a tomada de decisões, para o avanço da missão. Quando a informação é enviada, mas ela não retorna em forma de uma análise, de um direcionamento, é natural que o relatório seja visto apenas como uma tarefa burocrática, administrativa e, com o passar dos anos, vai perdendo muito sentido. Mas com a definição das 4 prioridades estratégicas da divisão sul-americana, o relatório integrado deixou de ser apenas um relatório burocrático e passou a ser uma ferramenta estratégica para a gente acompanhar a missão da igreja. Os dados que são registrados pela igreja alimentam diretamente os indicadores que orientam decisões, ajudam os líderes a identificar desafios, oportunidades missionárias, oportunidades de crescimento para a igreja de modo geral. Então, nós precisamos ser cuidadosos. A qualidade da decisão que vai ser tomada pela igreja depende da qualidade da informação que a gente passa. Então, a secretaria passou a ter um papel fundamental na qualidade dos dados que colocamos no relatório integrado. O RID agora não é mais uma responsabilidade só da secretaria, a gente precisa se unir, administradores, departamentais, líderes, diretores de departamento, pastores distritais, ancianato, os líderes dos departamentos das igrejas precisam participar ativamente desse processo para garantir que nós temos informações confiáveis. Os dados confiáveis não vão acontecer por acaso, são resultado de um preenchimento cuidadoso, de uma avaliação. Se a gente colocar dados muito altos ou se a gente colocar dados muito abaixo da realidade, a gente vai ter consequências, a gente não vai ter uma ideia real de qual está sendo o retrato da nossa igreja. Estes dados, é importante a gente entender que eles estão ligados diretamente à quantidade de membros que nós temos. Se nossa quantidade de membros está desatualizada, automaticamente os indicadores da ferramenta do Power BI são calculados e vai refletir uma realidade diferente. Então, é fundamental que a gente também entenda que os números de membros frequentes da nossa igreja precisa ser o mais próximo possível da realidade. Não adianta a gente colocar demais, vou ficar muito feio se a gente colocar isso aqui. Não adianta também colocar abaixo, vamos tentar colocar abaixo para ver se alguém ajuda a gente. Não adianta, precisa ser a realidade. Quero apresentar para vocês o painel. Esse é o painel chamado de Power BI, que a gente tem as prioridades estratégicas e ele é alimentado pelo relatório integrado. Para que você possa compreender, você está vendo aí na tela, só uma ideia de como que ele funciona. Eu vou passar no passo a passo, mostrando para vocês melhor. E da onde que vão vir essas informações para a gente ver esses percentuais, aonde a gente está, esse gráfico, lá do relatório integrado. No nosso relatório integrado, nós temos algumas perguntas e ali as perguntas que são respondidas, que são colocados os numerozinhos, elas vão diretamente para o Power BI naquele painel bonito onde o pastor, onde o líder vai ter a oportunidade de observar, de avaliar, de ver como que está a realidade da igreja. Então vamos destrinchar um pouco mais esse Power BI, essa tela, né, desse painel. Primeiro, você pode selecionar qual é o período que você quer observar. Você pode observar o último período, o outro trimestre, e assim você vai observando. Lembrando que está começando agora, então assim, a gente tem poucos períodos, né? Mas à medida que você for vendo, você à medida que o tempo for passando, a gente vai ter oportunidade de selecionar outro período. Você pode, dependendo de como que você está acessando a plataforma, né? Quem está assistindo, você pode ter acesso ao campo, você pode ter acesso ao distrito, você pode ter acesso à igreja, para poder selecionar os dados específicos daquela realidade. Como a gente falou, está tudo relacionado às prioridades estratégicas. Nós temos 4 prioridades: identidade, liderança, novas gerações e discipulado. 2 blocos do painel têm a ver com identidade.
E você observa aí nessa tela estes dois blocos aí. E como é que a gente vai preencher? Como é que eles podem estar melhor? Como é que a gente vai mudar, alterar isso aqui? Lá dentro do painel, quando você entra, você vai observar que na função membros tem o local da origem dos dados. E está ali a origem do dado, ACMS, secretaria, relatório integrado, ancianato. E aí, isso quer dizer que quando você vai lá no RID e preenche quantos membros participaram de programas relacionados à identidade profética, você está alimentando aquela informação ali. Ah, pastor, mas não teve nenhum programa relacionado à identidade profética da igreja aqui nesse trimestre na minha igreja. Será? Vamos observar algumas coisas. Será que não teve uma semana de oração com tema profético durante esses 3 meses na sua igreja? Será que não teve um seminário de Daniel e Apocalipse, um domingo de esperança, que às vezes aconteceu e foi a temática relacionada a isso? Os 10 dias de jejum, 10 dias de oração, os 10 dias de clamor, o tema foi profético, ou a escola sabatina teve uma lição esse trimestre que falou sobre Daniel, sobre Apocalipse, um tema relacionado à nossa identidade, ou está acontecendo uma classe bíblica com o tema profético na nossa realidade. Os desbravadores estão fazendo uma especialidade sobre o tema, os aventureiros, ou teve um encontro de líderes distritais da associação, teve um sermão, teve uma palestra sobre identidade. Isso tudo é informação que vai refletir lá, se você contar quantos membros são e colocar ali. Com respeito à igreja, a mesma coisa. São 2 itens, né? Membros e igreja. Com respeito à igreja, está lá. A sua igreja está ministrando algum curso, está falando alguma coisa para os recém-batizados? Crescendo em Cristo, a classe Crescendo em Cristo, a gente pode colocar aqui quantas pessoas estão participando da classe Crescendo em Cristo. Ou se tem uma classe pós-batismal da escola sabatina, ou se tem os pequenos grupos com os novos conversos, se tem uma série de domingos que foi feita pelo pastor, pelo ancião, se teve um programa de discipulado para novos conversos, se está funcionando alguma coisa, coloca quantas pessoas estão participando ali no relatório integrado e vai se refletir lá. Sobre liderança, a gente tem 2 blocos. Um bloco é mais relacionado a pastores, mas a gente vai dar mais ênfase ao de membros, que está escrito membros. Como é que eu vou saber, pastor, que tem alguma coisa? Tem ali, a origem do dado, é lá no RID. E aí você vai colocar no RID assim, quantos oficiais participaram de algum programa? Ah, eu acho que não teve nenhum programa esse trimestre. Será? Não teve um treinamento? Não teve o elo? Não aconteceu o treinamento integrado? Ou teve uma convenção jovem, teve uma convenção dos desbravadores, um encontro do ancianato, de secretaria, tesouraria, uma trimestral da escola sabatina, um treinamento do ministério pessoal, da recepção. Ah, teve o treinamento de comunicação. É promoção de liderança. Nós estamos promovendo aquele líder, nós estamos ensinando uma trimestral da escola sabatina, da criança, do adolescente, de liderança feminina, um curso de líderes. Tudo isso conta como um incentivo. Nós estamos promovendo liderança, nós estamos preparando os nossos líderes da igreja local. Então você conta quantos participaram, quantos a gente enviou para participar daquele treinamento da associação, do distrito, e a gente coloca no RID para refletir ali no painel. Com respeito aos pastores, eu vou passar mais rápido porque tem a ver com a realidade do pastor. Ali está, quantos pastores distritais estão envolvendo? E ali a associação, missão, vai preencher, vai colocar se temos pessoas participando de leituras, de programas, de competências ministeriais, de capacitações. Então, é mais ou menos essa a ideia. Quando a gente fala de novas gerações, a gente tem 4 blocos. Olha só, 4 blocos só nesse painel de novas gerações. Um deles tem a ver com a fidelidade. A fidelidade, os dados são puxados diretamente do ACMS da tesouraria. Então a gente nem precisa se preocupar muito, porque se a pessoa está sendo fiel, se a igreja está sendo fiel, se tem dizimistas, ofertantes dentro da faixa das novas gerações, vai aparecer automaticamente aqui no painel. Agora, tem também a realidade de comunhão das novas gerações. E aí dentro do relatório integral está lá, ó, quantos estão estudando diariamente a lição? Primários, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, ali a gente vai colocar as informações. Quando a gente colocar a informação, vai refletir no painel. Também quando se fala do ancianato, é uma coisa que é automática, só que aí a secretaria precisa ser atualizada, porque se o secretário ou secretária coloca os oficiais da igreja dentro do ACMS, bonitinho, com a data de nascimento correta, porque às vezes ele coloquei de qualquer maneira lá. Se tiver a data correta, automaticamente o ACMS vai informar para o programa do BI
que essa pessoa está dentro da faixa etária das novas gerações. Então, nós temos um ancianato que tem participação das novas gerações. O último tem a ver com as frentes missionárias. Esse último bloco aqui é simples. É se na sua igreja está funcionando, se tem gente envolvida, estudando dentro dessa faixa etária, né, das novas gerações, se estão envolvidos em classe bíblica, em estudo bíblico, pequeno grupo, se está tendo evangelismo e por aí vai, usando as novas gerações. O último bloco é o bloco do discipulado. Tem, novamente, quatro janelinhas aí, né? A primeira tem a ver com a fidelidade, que, como a gente mencionou, automaticamente o ACMS puxa essas informações da igreja como um todo, envolvendo as novas gerações e os adultos também, se eles estão sendo fiéis, automaticamente o ACMS vai puxar e vai mostrar qual é a realidade da fidelidade dentro do discipulado. O outro item é da comunhão. Assim como a gente fez com as novas gerações, aqui no caso, as informações que envolvem os adultos também. Então, o número de pessoas que estão estudando diariamente a lição da escola sabatina, envolvendo todos os adultos, e aí a gente tem ali a resposta. Dons espirituais. Como assim, pastor? O que tem a ver isso aqui? Como é que eu vou colocar? Lá no RID está, quantos membros foram ensinados a desenvolver os seus dons nesse trimestre? Nesse trimestre, não sei se alguém foi ensinado. Será? O propósito dessa videoaula é te abrir os olhos, porque às vezes a realidade está acontecendo na sua igreja e você não se atentou de que aquilo é a informação que a gente precisa colocar ali no relatório integrado. Se teve um seminário sobre dons espirituais, se teve um curso descobrindo meus dons, descobrindo novos talentos que o Ministério da Criança, o Ministério do Adolescente promove, tesouraria e secretaria TIM, está tendo, aqui na igreja tem 2 pessoas, tem 3 pessoas que estão ajudando. Quarta Kids, então a gente está desenvolvendo talentos. Teve um treinamento para o ministério pessoal sobre envolvimento missionário, teve um programa de mobilização da igreja, o pastor fez um questionário para a gente descobrir qual é o nosso talento, o nosso dom. Teve uma pregação, uma escola missionária, um curso. Eu sou missionário, aquela plataforma online, a gente tem gente aqui participando. Teve uma escola de evangelismo, teve um treinamento para pequeno grupo, uma capacitação para duplas missionárias, para instrutores bíblicos, para recepcionistas. Tudo isso, todos esses treinamentos são oportunidades para que o membro possa descobrir o seu talento, perceber como ele pode ser atuante na igreja e assim a gente está cumprindo este objetivo. Então, se houve treinamento para participação em feira de saúde, treinamento para o Impacto Esperança, para a Missão Caleb, se neste encontro os membros foram orientados a identificar o seu dom, o seu talento e colocar ele a serviço da missão, está sendo contado e você pode contabilizar. 20 pessoas, 30 pessoas participaram desse treinamento, participaram desse encontro e aí a gente coloca lá no RID, vai se refletir isso no nosso painel. Por último, para encerrar, os estudos bíblicos. Quantas pessoas estão estudando, estão ministrando estudo bíblico? O número de pessoas que estão efetivamente de forma individual ou em dupla, o Ministério Pessoal vai te falar isso. Falar assim, tem essa classe bíblica aqui, tem essas pessoas, tem esse clube de desbravadores que o clube de desbravadores, a unidade está fazendo, está acontecendo. Tem os pais de esperança, tem uma dupla missionária, tem um irmão que dá estudo bíblico toda quinta-feira, no pequeno grupo dele é estudo bíblico. Então você contabiliza, coloca no relatório integrado e isso vai refletir ali para a gente. Um último detalhe é que a visualização desses dados, ela é uma visualização que pode mudar. Você pode selecionar, eu quero ver o campo, eu quero ver o distrito, quero ver a igreja, como é que eu posso fazer? Tem que dar uma explorada na ferramenta. Aproveita, se você tem acesso, se você tem acesso ao Power BI, que dá uma olhada a esse painel, explora ele, aproveita, dá uma olhada, olha de um lado, clica e vai explorando para você conhecer essa ferramenta e entender melhor como ela funciona. Ela é para servir a igreja, para a gente ter uma ideia do retrato, a gente ter uma ideia da realidade de como a gente está funcionando, como a gente está